Que legal estar de volta aí depois de uma música belíssima. Quando eu chegava aqui para gravar o programa, a Sofia, ela estava já ali aquecendo. Eu pensei assim naquele mulherão, 1,90 m, né? E nós vimos aí o dom e o talento para uma linda jovem de apenas 14 anos. Agora, voltando aqui ao tema do nosso quadro Super Saudável, hoje nós vamos falar sobre a alimentação, né? E sobre os chás. Tem chá para tudo quanto é gosto, gente. Tem gente que usa chá para emagrecimento, chá contra o estresse, chá para acalmar. Então, para isso, nós trouxemos aqui a nossa nutricionista, que já é sócia aqui do nosso De Tudo Um Pouco, que é a Débora Querubino, que está aqui conosco. E antes de falarmos com a Débora e explorarmos mais este assunto, nós vamos ver um VT especial. Confira conosco. Iracema criou o hábito de tomar chás com a mãe. E há mais de 20 anos, ela incorporou a bebida no dia a dia como uma opção ao café. No início era para ter uma bebida para acompanhar, né, no café da manhã ou no lanche à tarde. Hoje é muito mais do que isso, assim, é um ritual, é uma necessidade, é algo que eu já passei para minha filha. Eu gosto dos sabores tradicionais. O costume virou paixão e a jornalista procura informações, inclusive, sobre os benefícios medicinais das ervas. Não é um líquido só para mim, é algo que realmente é um momento que eu paro, é um momento que eu presto atenção no que aquele sabor ou aquela erva dali do chá estão me trazendo de benefício. Então é algo que eu dou uma paradinha mesmo no corre-corre para saborear e para me beneficiar mesmo da bebida. Neste café, os sabores tradicionais são os mais pedidos, mas os orgânicos vêm ganhando espaço. Os clientes buscam os chás por causa das propriedades calmantes, estimulantes ou medicinais. Isso já tem 8 anos que eu trabalho com cafeteria e com certeza o consumo vem subindo. Acho que as pessoas vêm procurando assim, as propriedades medicinais dos chás, a propriedade calmante da melissa, da camomila, digestivo do hortelã, tem chás estimulantes, né, como chá verde, o chá mate, o chá preto, o chá de hibisco, que é um chá que é conhecido por ajudar a regular os hormônios femininos, né, durante a menopausa. Então tem várias propriedades interessantes que eu acho que é isso que vem incentivando o maior consumo de chá. A bebida ajuda a relaxar e também a reduzir o mal-estar provocado por alguns problemas, como a tensão pré-menstrual. Como todo fitoterápico, né, tem um resultado sim, é óbvio que ele não vai ter um resultado de um alopático, né, mas ele tem um grande resultado sim, principalmente quando consumido durante um longo período. A má digestão também pode ser combatida com princípios ativos presentes nos chás. A gente tem chás que são digestivos, assim como algumas frutas. Então a gente tem o mamão, que tem a papaina, que vai ajudar na digestão. A gente tem o abacaxi, que tem a bromelina, que também vai ajudar na digestão. Então a gente tem sim princípios ativos em chás, em ervas, que vão nos auxiliar na digestão sim. Mas engana-se quem pensa que os chás são apenas as ervas. Existem também os sachês, facilmente encontrados nos supermercados, além das cápsulas e da versão em pó, entre outras. Mas, antes de tomar o chá da moda, atenção! Algumas pessoas podem desenvolver reações alérgicas. A gente precisa ter bastante cautela nessa prescrição, né? De quantidade do princípio ativo, de composto. Então, tudo isso deve ser bem analisado antes da prescrição. Que legal essa matéria importantíssima sobre o chá, porque hoje muita gente está usando assim deliberadamente, indiscriminadamente o chá para emagrecer e para outras coisas mais. E Débora, trazendo aqui para o papo aqui comigo, com a Carol, queria te fazer uma perguntinha aqui. Ali, aquela profissional, ela disse que a prescrição é de acordo com a pessoa. Eu quero já começar. Quem não deve, em qual classe, que não deve usar o chá? Aí isso é muito particular, né? Tem que avaliar cada organismo, né? O intuito. Normalmente aquelas pessoas que têm hipertensão, né? Alguma doença assim, específica que a gente evita. Mas normalmente a maioria dos chás são indicados porque eles têm, né, compostos benéficos à saúde. Por exemplo, antioxidantes, né? O próprio chá verde, né, que tem a gama de compostos fenólicos, tem catequina. Então, assim, essas substâncias
combatem, por exemplo, radicais livres, né, que causam envelhecimento precoce. Então, isso é muito importante, né? São estimulantes, aceleram o metabolismo. Ajuda até contra a depressão também, né? Isso é legal falar. No caso, por exemplo, o chá de camomila, né, tem uma substância que chama azuleno e ele causa esse efeito calmante, né? Também o efeito digestivo também é bom, no caso de erva doce também, chá de cidreira. Então, assim, é uma gama de chás que são, assim, milenares, né, que são plantas aí feitas aí por Deus, mas que a gente tem que saber usar, né? Não pode ser indiscriminado. Tem chá também para estresse, né? Como assim? É, exatamente por essa O substância. efeito dele, agora, a quantidade, tipo, se eu tomar um pouquinho já dá uma diferença ou você tem que ser algo constante, várias vezes ao dia? Como que é? O ideal é em torno de 3 xícaras por dia para começar a ter um efeito. E o bom seria o uso prolongado, né? Às vezes uma só vez a pessoa pode não sentir Tornar tanta. um hábito, né? Tornar o hábito. Isso tem hora para tomar esse chá, assim, por exemplo, após as refeições, antes de dormir? Como que é quando falamos nessa condição da regularidade, né? O melhor horário é entre as refeições, né? Principalmente porque nos chás tem princípios ativos como tanino, que atrapalha a absorção dos nutrientes, como ferro, a própria desnaturação das proteínas. Então, é entre as refeições, nos horários de lanche, que é o melhor momento que está absorvido. Eu fiquei sabendo, assim, que os japoneses, eles têm o hábito de tomar muito chá. E eles tomam chá quente antes da refeição. Sim. Qual que é a função? O chá quente durante a refeição, até mesmo após, ele é bom no sentido de que, por exemplo, a comida já está quentinha lá. Se você coloca um líquido muito gelado, causa até um efeito térmico, pode inclusive gerar até essa desnaturação também da gordura, né? Mas o ideal, assim, o gelado, ele tem um efeito positivo, desde que entre as refeições, por gerar o efeito termogênico. O gelado é termogênico. O termogênico é acelerar o metabolismo, né? Agora, com relação às propriedades do chá, não vai alterar se ele está quente ou se ele está gelado. Então não é mais benéfico do que o... É ao gosto, né? É ao gosto. Agora, claro que esse chá tem que ser tomado até umas 12 horas após, né, de ser feito. E tem que saber fazer também, né? Normalmente a gente faz por infusão, não decocção. Infusão é o quê? Você ferve a água, né, desliga e depois você joga por cima da folhinha mesmo do chá e deixa lá abafadinho para preservar as propriedades, em torno de 3 a 5 minutos. E toma em seguida. Nunca ferva a folha. A folha junto. Aí você falou sobre fazer o chá. E eu quero te falar uma coisa, assim, porque aqui agora quase que a gente brinca aqui de uma confissões, né? E eu acho que para mim chá é um negócio assim de tomar água fervendo, no primeiro momento. É claro que reconhecemos todas essas qualidades, esses benefícios. Ai, mas é tão bom. Agora, assim, porque o chá normalmente ele é muito amargo. O que a gente, por exemplo, tacar o açúcar, aí já não é legal. O que deve ser? Qual a dica que você pode dar pra gente para acabar com esse amargo que o chá traz aí? Olha, o próprio sabor amargo vem do tanino presente, mas o ideal é estar adocicando, entre aspas, com limão, com o próprio maracujá, o próprio adoçante à base de sucralose que a gestante pode usar. Então, misturar com suco de frutas no próprio chá, para dar uma disfarçada nesse amargo. Aí não perde nenhuma propriedade. Não perde nada. E fala pra gente essa questão da diferença de perder ou não a propriedade do chá em saquinho, dele em pó ou a própria folha. O que é melhor, o que perde? Explica pra gente. Olha, depende muito realmente do efeito que a pessoa deseja. Para efeito fitoterápico, como terapia, o ideal é usar prescrito como extrato seco em cápsulas, né? Depois, esses em saquinhos, que você consegue, né, facilmente nos supermercados. E, por último, esses de pó, né, esses industrializados, porque aí leva normalmente aditivos químicos, sacarose, edulcorantes, muitas vezes adoçantes ricos em ciclamato de sódio, sacarina, que são substâncias que elevam a pressão, né, quem tem hipertensão arterial. Então, em último caso, esses de pozinho. Primeiro, aí depende, porque com a cápsula a gente consegue um efeito maior, no caso do próprio chá verde. Melhor, que tô feliz. Né? Eu também, estou gostando da prosa. Mas eu não ligo, pode ser o tamanho que for. Engula uma boa facilidade. E sem água ainda, né? Fica um pouco engasgada, mas vai.
Porque às vezes para você conseguir o efeito, você teria que tomar várias xícaras, né? Então às vezes a pessoa fica preocupada por ter inconveniência de ir ao banheiro, porque causa diurese muita, o gosto amargo, às vezes não toma, não faz, às vezes a procedência, compra chá, planta em qualquer loja, não sabe a manipulação, que hoje em dia tem é um mercado muito assim, tem muita fraude envolvida. Às vezes você compra uma planta que não é realmente a que você quer, então tem que ficar atento, né, com relação a onde você está comprando. Então, assim, é indicação mesmo, Débora, prescrição. Deixa eu fazer aqui um meia-culpa aqui para nós homens, porque tem as condições de mito e verdade, né? Verdade. Com relação à condição da masculinidade, assim, da potência, o chá influencia em alguma coisa disso? Estimula Sim. ou desestimula? Tem, por exemplo, chá de gengibre, né? Tem muitos chás. Afrodisíaco, romã, chá de cranberry. Agora tem uns que dão esse efeito colateral. Rebote. Aí, no caso, seria mais os calmantes mesmo, né? No caso da camomila, a própria erva cidreira. Então, eu você queria fazer uma pesquisa. Eu queria mesmo. perguntar, existem agora também essas águas saborizadas com casca de laranja, de limão, casca, laranja, maracujá. Isso tem o mesmo efeito que o chá? Não, não tem. O ideal é o chá, porque o chá que tem assim, os princípios ativos, compostos fenólicos. A água normalmente não tem, né? Porque ela só está aromatizada ali. Então essa questão da água aromatizada é uma coisa, o chá. Agora, Isso, nada disso substitui a ingestão da própria água, né? Com certeza. Daquela média de 2 litros por dia, né? Com certeza. Eu sempre falo, gente, que o ideal é que a urina esteja clarinha, né? Porque essa questão de, tem gente que tem que tomar 2 litros, outras 1,5 litro, outras 3, varia de cada organismo. A urina está E varia até mesmo da condição climática, né? Porque no frio não se bebe tanta água assim, né? Exatamente. E quando o cidadão bebe muito refrigerante de cola? Nossa. Saindo. Pois é, um potencial aí cancerígeno, né, pelo corante de caramelo. Então, gente, evita mesmo refrigerante, não traga para dentro de casa, que é um veneno, literalmente. Principalmente para as crianças, né? Eu fico pensando que, até estava pensando assim, criança toma muito chá de picão, chá de não sei o quê. É muito chá que criança, de bebê, né? E depois, às vezes, a gente vai perdendo esse costume, né? Pois é, eu imagino que é muito pela correria, né, do dia a dia, porque o chá demanda tempo, demanda você estar ali fervendo uma água, esperar nem que seja 5 minutinhos, e as pessoas hoje em dia nessa vida correria não tem esse tempo, né? Mas o ideal, pelo menos à noite, ter bom família, às vezes um domingo, final de semana, reunir para tomar um chá. Então, assim, são, né, hábitos super saudáveis. Ô, Débora, uma outra coisa, uma outra condição que a gente traz como pergunta é o uso do chá para o emagrecimento, como se substituísse a alimentação. Porque, na verdade, o chá, em algum tempo, ele traz esse sentido de saciedade, não é verdade? E isso, quais são esses riscos, como se percebe isso? Na verdade, nenhum chá usado isoladamente, ele não leva ao emagrecimento. Ele é um auxílio que a pessoa que está no processo... Então já está caindo um monte de mito aí para frente. Pois é, exatamente. Se não é porque eu estou tomando litros de chá verde que aumenta o metabolismo, vai emagrecer, não adianta. Se depois ele está lá comendo sanduíches, pratos enriquecidos com muita caloria, gorda, colesterol. Tantão de refrigerante. Exatamente. Tudo é um processo assim associado. O chá verde é associado à prática de atividade física, à alimentação. Né? Tudo é um conjunto de fatores. E o que você viu, assim, na sua profissão, na sua experiência, de mais absurdo? Você falou assim, isso não pode acontecer. Eu sempre falo, é o famoso do jejum, né? As pessoas às vezes ficam o dia inteiro sem comer, achando que vai emagrecer, aí dá muito mais fome. Às vezes toma só chá, porque aí o chá, ele é um complemento, ele não vai te dar ali carboidrato, proteínas, gorduras, vitaminas, sais minerais, né? Ele entra aí como fitoterápico, substâncias funcionais para auxiliar aí algum objetivo, não nutrir. Débora, eu queria uma dica na seguinte situação. Normalmente, mulheres às vezes fazem aqueles chazinhos, o chá das mulheres. E como o chá tem um teor calórico muito baixo, faz aquele chazinho bem light e os acompanhamentos... Já não são tão... aquela brosinha. Destoam ali. Eu sou de São João del Rei, eu já lembro aqueles biscoitos maravilhosos. Que bolo de chocolate. Meu Deus do céu. Cenoura com chocolate. Com aquela... Falando assim pra nutricionista, hein? Fala pra gente qual seria a combinação ideal. Você quer fazer um chá, algo elegante,
né, gostoso. Isso, e manter aquela constância de ser saudável. Claro. Eu gosto muito de indicar as próprias torradinhas, né? Torradas, de repente com creme cheese. Você pode enfeitar, de repente, com um tomatinho seco. Então, assim, mais para esse lado mesmo. Porque o chá mesmo, bom é que ele seja tomado ali sem muita alimentação, mas como é um caso ou outro de uma visita, assim, aí não tem problema, né? De repente, um biscoitinho mais light, feito com farinha integral, né?